que está escrito que, como líder, o nobre senador Álvaro Dias, líder do POD, Paraná. Obrigado, presidente. Senhores senadores, hoje será uma segunda-feira diferente, pelo menos imaginamos, embora o quórum até esse momento seja insignificante, né? Apenas 6 presentes, mas certamente esta casa, esse plenário estará cheio para deliberação às 16 horas das medidas provisórias que hoje irão para o arquivo se não forem votadas aqui. E certamente nós vamos ter a comprovação de que é possível, sim, termos sessões deliberativas na segunda-feira, especialmente nesse momento crucial para o futuro do país, quando a nação espera por mudanças essenciais que passam por reformas importantes. A reforma política, por exemplo, porque não se fala mais nela, se é a matriz das demais reformas, a reforma do sistema federativo, a reforma tributária, porque hoje praticamente só se fala na reforma da Previdência como se fosse o próximo milagre capaz de resolver todos os problemas do país. Mas hoje nós estamos no plenário do Senado Federal aguardando quórum para que às 16 horas possamos deliberar sobre medidas provisórias. Anunciou-se também um avanço em relação às medidas provisórias, já que é insuportável admitir que senadores tenham que apenas convalidar como carimbadores as propostas que chegam da Câmara dos Deputados, sem nenhuma possibilidade do aprimoramento. As que votaremos hoje, por exemplo, não temos possibilidade de apresentar qualquer emenda para promover aperfeiçoamentos. Será a última vez? Espero que sim. Da nossa parte, o nosso partido Podemos, senador Eduardo Girão, nós não pretendemos mais aceitar deliberações de última hora, como se fôssemos obrigados a engolir o prato feito. Nós queremos contribuir para que os avanços ocorram, obviamente como legisladores e não como carimbadores. Nós somos muitas vezes acusados porque legislamos mal e muitas vezes os acusadores têm razão. No entanto, há oportunidades que queremos legislar melhor e estamos impedidos por roteiros pré-estabelecidos. Nós não podemos mais aceitar isso. Que seja esta segunda-feira a última oportunidade em que o Senado Federal aceitará deliberar matérias que estão prestes a serem arquivadas. Ou nós agimos de forma pragmática, não mais aceitando esta realidade depreciativa, ou não teremos mais o direito de fazer esse discurso de que queremos realmente transformar o Senado numa instituição respeitada pela população. Em relação ao quórum, eu quero já dizer aos brasileiros que o nosso partido, senador Cajuru, você seria muito bem-vindo ao nosso partido. O nosso partido tem hoje a sua bancada inteira para participar desta sessão. Está aqui o Eduardo Girão, o capitão Stevenson, a senadora Rose de Freitas, o Romário, o Oriovisto, quem mais? O Lazier, enfim, são os senadores do Podemos já em Brasília, prontos para a deliberação de hoje. E nós imaginamos que seja a contribuição de um partido independente, que não está na base aliada, que não tem a obrigação de ser governo, mas que na independência procura contribuir aprovando tudo que o governo possa fazer de bom para o povo brasileiro. Ou seja, uma bancada que hoje é a terceira, será
amanhã ou depois a segunda, do Senado Federal, numericamente, que trabalha a favor do Brasil, não aceitando toma lá da cá, barganhas, não aceitando o balcão de negócios, mas atuando aqui de forma independente, contributiva e certamente a serviço do Brasil. Eu gostaria, presidente, acho que o meu horário é de orador inscrito e não de líder, né? Eu estou inscrito como orador, aí seriam 10 minutos. Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de abordar um outro tema, já que hoje, no dia de hoje, pelas redes sociais, fui bastante questionado sobre o que fazer para evitar aquilo que alguns economistas preveem como depressão econômica, e que outros, obrigado, presidente, e que outros falam em colapso da economia, em razão do enorme buraco aberto nos últimos anos pela incompetência e pela corrupção. Nós imaginamos que um governo com 5 ou 6 meses de atuação não pode ser cobrado por mudanças efetivas, definitivas, mas não pode perder tempo. O governo tem que agir com a celeridade que se exige, porque estamos atrasados. E agora chega também o nosso senador Eumano Ferrer, do Piauí, que vem cumprir o seu dever nesta segunda-feira. Nós estamos, portanto, diante de um quadro crítico da nossa economia, com uma crise que se aprofunda a partir, sobretudo, do poder público, já que há uma desarrumação das contas públicas que se deu na consagração da incompetência de forma absoluta nos últimos anos e da irresponsabilidade pública. Aprofundou-se a crise, os buracos abertos pela corrupção e pela incompetência, evidentemente, não podem ser tapados de um dia para outro, mas nós temos que agir com celeridade. O Congresso Nacional, o Senado, a Câmara e o Poder Executivo, irmanados com o propósito de acelerar mudanças com reformas essenciais. Obviamente, aquilo que poderia ter sido feito e que deveria ter sido feito num primeiro momento, não foi. Nós pregamos, mesmo antes das eleições, que este governo, quem fosse o presidente da República, deveria instituir um limitador emergencial de despesas, a exemplo do que fez na Alemanha Angela Merkel. Lá, um limitador da ordem de 3% do produto interno bruto, e aqui nós pregávamos que fosse um limitador da ordem de 10% do total das despesas, suficiente para eliminar o déficit primário deste ano, que é de 139 bilhões. Isso não se fez num primeiro momento. Esta oportunidade foi desperdiçada. E agora o governo é obrigado a realizar o chamado contingenciamento, que, na verdade, senador Cajuru, trata-se de corte. É o sinônimo. Corta-se recursos que deveriam ser destinados a setores essenciais, como educação, saúde, defesa nacional e outras áreas do governo. Mas é inevitável. O governo tem que cortar. Se não cortar, ele afronta a legislação, chamada de regra de ouro, que implica, inclusive, impeachment do presidente da República. No dia 20 de abril, concedi uma entrevista e depois fiz pronunciamentos para esclarecer, alertando para esta possibilidade. Se o governo não adotasse providências urgentes, ele correria o risco, sim, de, afrontando a regra de ouro, assistir um pedido de impeachment. Mas nós não desejamos isso, não queremos isso, ao contrário, nós repudiamos esta possibilidade porque ela é dramática para o povo brasileiro. O que nós queremos
é que o governo adote as providências. Num primeiro momento, encaminhou ao Congresso um projeto de número 4, que pede uma suplementação de recursos da ordem de 248 bilhões,9. Certamente superfaturado. Não havia necessidade desse total. O governo poderia requerer 110 bilhões, por exemplo, para atender às necessidades básicas num primeiro momento, especialmente os benefícios da prestação continuada, benefícios previdenciários, Plano Safra, Bolsa Família. E certamente, se o Congresso não aprovar esse pedido até final de junho, o governo será obrigado ao contingenciamento gigantesco, sob pena de ferir a regra de ouro e arcar com todas as consequências decorrentes desta ação. Portanto, nós defendemos que o Congresso aprove. Obviamente, se for possível reduzir para 147 bilhões, como já se projetou, seria mais adequado. Mas mesmo que isso não seja possível, nós sempre devemos colocar na balança o que é bom para o Brasil. Colocar na balança, de um lado, o benefício, do outro lado, o que é negativo, o que é positivo nesta solicitação do governo e o que é negativo. O negativo é que se exagerou no valor, mas o positivo prepondera, porque as consequências serão mais aterrizadoras, né? Nós teremos aí um avanço na direção do colapso, se nós não adotarmos imediatamente esta providência. Sabemos que, primeiramente, é preciso limpar a pauta de vetos presidenciais que estão na gaveta, mais de 20, me parece, para depois votar esta matéria. Então é preciso correr contra o tempo, sob pena de levarmos o Executivo a uma situação de colapso, aí sim, porque terá que realizar um grande contingenciamento e com isso estará limitando a ação de setores fundamentais, comprometendo mesmo, definitivamente, a ação de setores fundamentais como saúde, educação, segurança pública, defesa nacional e outros setores, especialmente infraestrutura, num país que depende de investimentos para gerar emprego, receita, renda pública, renda e receita pública, um país que precisa acelerar o seu crescimento econômico para atender às demandas sociais, especialmente a demanda de emprego. Por essa razão, nós entendemos que é preciso acelerar, correr. Já desperdiçamos muitas oportunidades. O governo atual já desperdiçou oportunidades. Nós temos que perdoá-lo, afinal, porque queremos o bem do país, mas é preciso considerar que já desperdiçou oportunidades. E nós não podemos continuar desperdiçando oportunidades. Seremos condenados certamente pela população do país se nós não soubermos superar as dificuldades presentes para a construção do futuro que todos nós desejamos. Muito obrigado, senhor presidente.